E quando eu falo que há um esforço coordenado do regime para beneficiar o narcoterrorismo, é disso que eu estou falando. Ao mesmo tempo em que essas pessoas rasgam cega para vagabundo e criticam a polícia por ter se defendido desses bandidos, nós temos notícias como essa aqui. Bancada do PT não assinou o CPI que investigará o crime organizado. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. O sistema vem para cima de você com a violência horrorosa. E eu não sei como tem gente que acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra e que é tudo coincidência. E não, Cláudio Castro não é o Bukele brasileiro, como tem gente falando. Não é que ele quebrou as pernas do Comando Vermelho, matou toda a liderança, não expulsou o Comando Vermelho do Complexo do Alemão e da Penha. Ele tomou uma boa ação, que foi aplaudida aqui, inclusive, ontem no programa, mas essa ação foi o suficiente para que fossem atrás dele com violência que sirva como um aviso. E claro, comparar com o Bukele é brincadeira, né? Mas o que vale de comparação é o quanto a pauta de segurança pública bem encaminhada é poderosa. Como quando nós tivermos alguém, e boa parte da popularidade do presidente Bolsonaro veio dessa coisa, né? Não quer matar, não quer roubar, pô, não quer ir pra lá dentro, é só não estuprar, é só não sei o quê, pô, até quanto, vagabundo, sei o quê. Isso é uma pauta muito poderosa. Em El Salvador, transformou Bukele no presidente mais popular da história de El Salvador e o mais popular do mundo. Tirando o Kim Jong-un, que matou todos os que não gostavam dele. Eu já falei, eu tenho preocupações com a questão das liberdades individuais em El Salvador, mas você tem que reconhecer, de um dos países mais violentos do mundo, eles completaram na semana passada 1000 dias sem um homicídio. E por isso que o cara é reeleito com 90 e tantos % dos votos. Hoje tem 99% da população, porque o povo, ao contrário do que pensa o energúmeno e do que propagandeia a elite da Globo, o povo quer bandido na cadeia ou morto. Se tentar matar policial, que seja morto e o policial sobreviva. Quem concorda com isso aqui no programa, diga. A Globo, a classe artística, os ministros do Supremo Tribunal Federal, esses caras que têm segurança 24 horas por dia, etc., é o contrário. Estes é que são os idólatras de bandido. Agora, uma outra coisa que aconteceu sobre esse caso, dessa vez positiva, foi um movimento de governadores que, ao contrário do que vem sendo feito pela velha mídia e pela militância que ama bandido e odeia policial, esses demonstraram apoio ao Cláudio Castro. Hoje, então, vários deles chegaram ao Rio de Janeiro para apoiar o combate ao narcoterrorismo e discutir como as forças policiais dos estados podem se ajudar, já que estão todas abandonadas pelo governo federal. E bombou essa reunião, né? Estavam presentes os governadores de Santa Catarina, de Minas Gerais, do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Goiás, do Mato Grosso do Sul, a vice-governadora do Distrito Federal. Não sei se vocês sentiram a falta de algum estado quando eu disse essa lista. Talvez vocês tenham sentido falta do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que não compareceu ao encontro com os pares dele para demonstrar apoio ao Cláudio Castro e aos policiais do Rio de Janeiro. Ontem, inclusive, o Igor Gadelha tinha publicado uma reportagem indicando que isso aconteceria. E, segundo o Igor Gadelha, a razão da não participação do Tarcísio na reunião seria que ele queria entender a operação do Rio de Janeiro por completo antes de se pronunciar sobre o tema.
O que é curioso, porque na noite de ontem ele fez uma publicação do X falando a respeito desse assunto. Ainda que não tenha sido uma nota prestando o maior apoio do mundo. De toda forma, se for verdadeiro o pressuposto de que a não presença dele, e de fato ele não foi ao Rio hoje, se deu em decorrência dele querer entender melhor o caso, uma vez que ele se pronuncia, a consequência lógica é que ele já entendeu o suficiente a ponto de falar sobre o assunto. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube. Então por que não podia ir ao Rio de Janeiro? E entendem quando eu digo que não dá pra gente não ter um candidato de fato antissistema? Porque não dá pra ficar em cima do muro, principalmente num assunto desse. Eu já fiz e vou continuar a fazer críticas sobre Cláudio Castro e a administração do Rio de Janeiro. Mas isso não me impede de deixar claro, para além de qualquer dúvida, o meu apoio às iniciativas, inclusive do Cláudio Castro, que combatam o narcoterrorismo. Não dá para ficar titubeando, não dá para ficar perdido. Porque aí pegou mal. Pegou mal, mudou de opinião. Estava em Brasília, numa reunião lá com o Gilmar Mendes. Importante ter lá a interlocução, não sei o que foi tratar, mas importante. E decidiu, então, já que pegou mal, participar por online da reunião com os governadores. Agora que a cagada já parece estar feita, já pegou mal. Isso eu falo para que sirva de um aviso à nossa classe política. Vocês querem voto? A pauta mais popular é a pauta da segurança pública. É uma postura inequivocamente dura com o crime e em defesa das polícias. Claro, volto a dizer, temos que respeitar as liberdades individuais, etc, etc. Mas não há espaço para ficar em cima do muro nessa discussão, não. Não há espaço para titubear. Talvez o método mais simples de entender a excelente operação das polícias no Rio de Janeiro seja observar justamente quem está contra ela. Vejam, o Lindbergh Farinhas desculpa, o Lindbergh Farinhas chamou de uma das maiores chacinas da história do Rio de Janeiro. O Guilherme Boulos pediu 1 minuto de silêncio pelas vítimas da operação. Imagino que ele esteja falando dos 4 policiais. A Thalíria Petroni, líder do PSOL, chamou o Cláudio Castro de assassino. A comunista Jandira Fegali disse que foi a operação mais letal e desastrosa da história do Rio. E eu falo o seguinte, se essa galera, se os amantes dos traficantes, os amantes dos homicidas, amantes de estuprador, amantes de ladrão, se eles estão de um lado, nós estamos do outro. Não tem como titubear. Não tem que entender muito melhor. E quando eu falo que há um esforço coordenado do regime para beneficiar o narcoterrorismo, é disso que eu estou falando. Ao mesmo tempo em que essas pessoas rasgam cega para vagabundo e criticam a polícia por ter se defendido desses bandidos, nós temos notícias como essa aqui. Bancada do PT não assinou o CPI que investigará o crime organizado. Pô, mas você não pode ser tão tapado de não enxergar o que eu tenho dito a você. Qual razão poderia levar alguém a não apoiar a criação de uma CPI para investigar facções narcoterroristas, como o PCC e o Comando Vermelho? Nenhum, absolutamente nenhum dos 9 senadores do PT apoiou a criação dessa CPI. Os membros do PT e os seus aliados sobem o morro dominado pelo tráfico, sem escolta policial, marcam reunião em favela com ONG liderada
e ligada ao PCC, recebe em Brasília uma mulher conhecida como a Dama do Tráfico, cujo marido é um dos líderes do PCC na região norte do Brasil, ex-ministro sobe favela dominada pelo Comando Vermelho, o Marcola declara voto neles, isso eles fazem. Hoje mesmo teve caravana do PT no Complexo do Alemão e estão lá os caras subindo sem nenhum problema. Você, energúmeno, faça um favor à sociedade brasileira, pegue o seu carrinho e suba o Complexo do Alemão. Faça esse favor à sociedade brasileira. Você da Globo News está criticando a polícia, porque a polícia é recebida com tiro e bomba. Esses são... Aliás, o próprio governador Tarcísio, em São Paulo, durante a campanha, foi recebido literalmente com tiro. É assim que tráfico recebe a lei e a ordem. Agora, isso tudo pode. Mas votar a favor de uma CPI para investigar a facção narcoterrorista, aí não. Olá pessoal, eu sou Eliel, criador do canal Olavo é do Carvalho, e eu tenho um recado muito importante para passar para vocês. Só lembrando que a gente tem vídeos novos aqui no canal todos os dias às 18, 19 e 20 horas. E o recado que eu tenho é o seguinte, é uma novidade que agora você pode se juntar ao jornalista Paulo Figueiredo, que vem fazendo a diferença lá nos Estados Unidos e conseguiu, junto com o Eduardo Bolsonaro, fazer o que 512 deputados e 81 senadores ainda não fizeram pelo Brasil. Você pode fazer a diferença se tornando apoiador do Paulo Figueiredo. Entra no link aqui na descrição do site do Paulo Figueiredo e usa o cupom Olavo é do Carvalho. Assim você se torna apoiador do Paulo e ajuda a gente a construir um país melhor, com menos de $5 por mês. Use o cupom Olavo é do Carvalho e se junte aos patriotas que realmente vêm fazendo a diferença pelo Brasil. E se você quiser ajudar ainda mais, você pode se tornar um patrono Gold do Paulo Figueiredo. Com menos de $50 por mês, você tem acesso a um grupo exclusivo e a uma reunião mensal com o Paulo Figueiredo. Lá você pode dar suas ideias e a sua opinião e realmente contribuir para que o Brasil seja um país melhor. Então fica aqui a minha dica, entra no site do Paulo Figueiredo, apoie ele, vamos fazer a nossa parte que ele está fazendo a dele lá nos Estados Unidos. Valeu, galera, abração.